50 milhões de reais. O Corinthians quer 50 milhões de reais para negociar o Ederson. Super valorizado o meio-campo que fez um excelente campeonato brasileiro com a camisa do Fortaleza. O Corinthians recusou a proposta do Fortaleza. Ederson vai voltar para o timão. Roda a vinheta, produção. Faça a inscrição no canal do Cereto. Você já fez a inscrição? Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários e no final do vídeo eu vou ler os melhores comentários. 50 milhões de reais, o Ederson está valendo 50 milhões de reais depois do excelente campeonato que ele fez lá no Fortaleza. O Corinthians recusou uma proposta do Fortaleza de 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O Fortaleza bem que tentou a contratação do jogador, mas não conseguiu. O Corinthians recusou essa proposta e está pedindo 8 milhões de euros, 50 milhões de reais, que é um valor muito alto para o futebol brasileiro, mas o Corinthians, na verdade, está pensando no futebol da Europa. Quer fazer dinheiro, quer fazer negócio com o jogador com o futebol da Europa. O Newcastle da Inglaterra teria interesse na contratação do Ederson, o clube que foi negociado para um sheik da Arábia Saudita. Mas até agora, preto no branco mesmo, não veio a proposta. Mas pode acontecer. Acontece que nessa janela de janeiro não é a janela mais forte, né? A janela mais forte é do meio do ano. Então, o que deve acontecer é a volta do Ederson para o Corinthians, até porque o Ederson tem contrato com o Corinthians até 2025. E ele tem 22 anos e fez um campeonato muito bom no Fortaleza. Foi o destaque, um dos destaques do time comandado pelo Vojvoda no Fortaleza no campeonato brasileiro. Então, o Ederson, se não pintar uma proposta forte do futebol da Europa, o Ederson vai voltar para o Corinthians e depois deve ser negociado no meio do ano, aí sim se pintar uma proposta mais forte. O Ederson, que é meio-campista, veio do Cruzeiro, rescindiu o contrato quando veio para o Corinthians, veio do Cruzeiro, foi pouco aproveitado no Corinthians, mais aproveitado no Campeonato Paulista do ano passado, no final do Campeonato Paulista, com o técnico Thiago Nunes, chegou a fazer gols naquela reta final, depois ele caiu de produção, perdeu espaço, foi negociado com o Fortaleza, no Fortaleza foi muito bem, e agora vai retornar ao Corinthians para ser reforço do Timão na Libertadores, a não ser que pinte uma proposta da Europa. O Corinthians quer 8 milhões de euros, 8 milhões de euros, fazendo a conversão, vai dar 50 milhões de reais. Outros jogadores que estão emprestados não vão voltar para o Corinthians, mas o contrato termina no final do ano e o Corinthians quer negociar, também quer fazer dinheiro. Sabe, por exemplo, quem tá emprestado e termina o contrato agora no final do ano? O Sornosa. Lembra do Sornosa? É claro que você lembra do Sornosa. O Sornosa está emprestado para o Independente Del Valle. Depois que ele saiu do Corinthians, ele já foi emprestado para LDU, foi emprestado para o Independente Del Valle, foi emprestado para o Tijuana do México, agora está no Del Valle, e o Corinthians pode fazer a prorrogação do contrato com o Del Valle, mas ele tem contrato com o Corinthians ainda, e o contrato com o Del Valle termina no final do ano. Outro jogador, termina o empréstimo, e o Corinthians deve negociar outra vez, é o Janderson. O Janderson, atacante que está no Atlético Goianiense, jogador de muita velocidade, jogador das categorias de base do Corinthians, jogador do terrão, mas o Corinthians hoje entende que há outros jogadores que estão sendo valorizados. Na posição do Janderson, por exemplo, tem o Gabriel Pereira, né, o Guilherme Pereira, tem o Gustavo Mosquito, enfim, ou tem o Adson, outros jogadores que já passaram à frente do Janderson, mas ele pertence ao Corinthians, está emprestado ao Atlético Goianiense, retorna no final do contrato, agora no final do ano, mas deve ser emprestado de novo,
ou negociado. E tem outros dois que eu tenho certeza que a torcida corintiana agora vai fazer cara feia. O Jonathan Cafu. Jonathan Cafu está emprestado ao Cuiabá. Termina o contrato no final. Quem é que contratou o Jonathan Cafu, me diz? Quem é que contratou o Jonathan Cafu? É óbvio que ele vai ser negociado, não vai voltar para o Corinthians. Mas o contrato termina no final do ano. E o Everaldo que está no Sport, também termina o contrato no final do ano, também pertence ao Corinthians, mas o Corinthians vai procurar alguém para emprestar o Everaldo, para negociar o Everaldo. Agora não tem mais cabimento. O nível de qualidade dos jogadores do Corinthians mudou, né? Com as contratações, com a reformulação do elenco, então esses últimos jogadores citados não cabem mais no elenco do Corinthians, não? Everaldo, Jonathan Cafu, o Janderson, esses jogadores não cabem mais no elenco do Corinthians, mas o Ederson, esse cabe. O Ederson poderia ser contratado, poderia vestir entre os titulares, eu não sei, por que não? O Ederson jogou muito bem, foi muito bem no Fortaleza. Você acha que o Ederson mereceria uma segunda chance com a camisa do Corinthians, vestindo, quem sabe, a camisa titular do Corinthians, ou até para ficar no banco de reservas, compondo o elenco, formando o elenco para a disputa da Libertadores? O Corinthians vai precisar de um super time para a disputa da Libertadores. Acho que o Ederson se encaixa nesse time do Corinthians. Atenção para os comentários. Deixe o seu comentário. Eu leio os principais comentários aqui nos vídeos. Por exemplo, o Corinthians necessitando de um técnico e a diretoria do Corinthians querendo trazer o Ricardo Goulart. Pode trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, que não vai para lugar nenhum se continuar com o Silvinho. O Adailson Fernandes é que trouxe esse comentário. O Giovano Faustino, fala Cereto, Deus me livre contratar o Renato Gaúcho. Melhor ficar com o Silvinho. Na época das vacas magras, o Silvinho tirou leite de pedras, mesmo com jogadores fracos. O time estava numa colocação intermediária. Dependendo do novo técnico que vier, é melhor ficar como está. Mais uma opinião, mais um comentário do Tom Zé Teixeira. Cereto, eu bem que gostaria de ver o Ricardo Goulart no timão, assim como o Nicão. Afinal, o Corinthians vai precisar de se reforçar para disputar a Libertadores. A meu ver, o Goulart viria para ser titular e o Nicão para compor o elenco. A vinda deles também iria acirrar a disputa por uma vaga no time titular, o que só agregaria. Concorda? Parabéns pelo canal e pelo belo trabalho de sempre. Abraços, boa noite. E o próximo comentário é do Vitor Ralph. Cereto, pelo amor de Deus, a única coisa que não pode acontecer é Renato Gaúcho no timão. Não merece jamais depois da recusa. Ele que vai subir o Grêmio para a primeira divisão em 2022. Muito obrigado pelo seu comentário. Deixe o seu comentário. Faça a inscrição no canal do Cereto. Ainda não fez a inscrição? Faça a inscrição. Deixe o seu like. Meta de 1000 likes para esse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. Agora você sabe. Acabou a brincadeira. Tchau.